Vai ser um vídeo mais longo. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, porque nos últimos meses chegaram muitas pessoas novas por aqui. Eu estou em processo de mudança, né? Já tem aí 3, 4 meses que eu estou nesse processo e eu não tenho tido muito tempo para vir aqui falar muito sobre esse assunto, que é um assunto que foi muito batido anteriormente, né, eu sempre tô sempre ativa aqui nas redes sociais falando sobre isso, mas nos últimos meses não. Então, em respeito a você que acabou de chegar e que sabe que eu sou especialista em recuperação capilar, em recuperar seus cabelos, né, se você seja você homem ou mulher, se seu cabelo caiu, independente da causa, do motivo, do diagnóstico que você teve, né, genético ou não é genético, frontal fibrosante, enfim, a minha especialidade é essa, te devolver seus cabelos, só que você chegou aqui e não está me vendo muito falar sobre isso. Então eu vim aqui para gravar um vídeo um pouco mais longo para falar sobre esse assunto. Se você é uma dessas pessoas, inclusive, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inclusive, já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo salva vidas e começa a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ter acesso a isso. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, aproveita agora para se inscrever e também para me seguir lá nas minhas redes sociais, que vai aparecer aqui agora para você. E essa semana na minha mentoria, foi uma surpresa muito grande, tanto para mim quanto para as minhas mentoradas mais antigas, uma pergunta com certa recorrência: "Binha, meu cabelo está caindo. Binha, queda de cabelos. Binha, alopecia androgenética", ou seja, perguntas sempre muito relacionadas à queda de cabelos, afinamento capilar, à perda de densidade capilar. E aí, nesse momento, você pode até estar se perguntando: "Ué, mas isso já não é o esperado? Se ela trata justamente queda de cabelos?" Mais ou menos. Na verdade, isso não é esperado para quem já está dentro da minha mentoria, porque eu ensino sobre queda de cabelos já há muito tempo aqui fora mesmo no gratuito, né, tanto para homens quanto para mulheres. Aliás, esse vídeo aqui, tudo que eu falar aqui serve para ambos, tá? Então dentro da minha mentoria, a gente aprofunda um pouco mais nos porquês, né, e também nas ferramentas do meu método de tratamento. Então elas já estão aplicando essas ferramentas e já estão tendo esse resultado. E aí as novatas que entraram agora, né, começaram a fazer essa pergunta apareceu com muita recorrência. Então, eu senti a necessidade de vir aqui falar um pouquinho sobre isso, abordar esse tema aqui que para mim ele já é tão básico, mas às vezes o professor, a pessoa que está passando a informação, peca justamente nisso, né, em achar que todo mundo já sabe. Às vezes um negócio que para mim é tão recorrente, tantas vezes eu já falei, ou isso para mim faz tanto sentido, né, tá há tantos anos martelando na minha cabeça, a gente acaba achando que todo mundo sabe também, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Queda de cabelos, qual é a causa da queda de cabelos? Por que que o cabelo afina? Por que que o cabelo cai? Por que que a gente perde densidade, né? Por que que diminui a quantidade de cabelo? Então, quais são os tipos de alopecia? Alopecia androgenética, aquela que falam por aí, que é causada pela genética e que não há como reverter, né? Que não tem como reverter. Será que é isso mesmo? Alopecia areata, que é a vulgo, pelada, lembra antigamente, né, o cachorro tem a pelada, a gente falava que a pessoa estava com pelada na cabeça, né, uma forma vulgar de falar, só para você entender o que que é, tá. Como se fosse uma moedinha que dá na cabeça, né, perde o cabelo ali em formato de círculo, enfim, fica aquele buraco na cabeça, no couro cabeludo. Temos também a alopecia frontal fibrosante, é muito mais comum em homens, mas muitas mulheres também desenvolvem. Então sabe aquele homem que daqui para frente ele não tem cabelo, ele só tem cabelo daqui para trás? A gente chama isso de, na maioria das vezes, de alopecia frontal fibrosante. E aí algumas mulheres também vão desenvolvendo esse tipo de alopecia, né, como se fosse um arco, sabe aquela tiara que a gente usava antigamente, aquele arco, né, então ela vai aumentando a testa, aumentando, aumentando, até que perde todo o cabelo da frente. E aí chama-se frontal fibrosante, porque traz aquela falsa ideia, presta atenção, porque é falsa essa ideia, não é verdade,
e tem um monte de biópsia que vem com esse resultado, a falsa ideia de que o folículo cicatrizou, de que o folículo cauterizou, de que ali não vai nascer mais cabelo. Isso não é verdade. Nós temos, inclusive, casos aqui de pessoas que tinham esse diagnóstico, e não só o diagnóstico, se for olhar para o diagnóstico estava certo, se a gente for olhar para o sintoma. Realmente a queda de cabelos tinha essa aparência, realmente parecia ser aliás, parecia não, era isso, né, era uma alopécia frontal, né, e com aquele aspecto de fibrose, com aquele aspecto de cicatricial, de ter cicatrizado o folículo, mas folículo não morre, folículo não cicatriza. Não tem nada no nosso corpo que quando morre, permanece, gente. Uma unha, quando você bate a unha e ela machuca, e ela morre, ela cai. O dente, quando morre, cai. O que acontece se a gente fizer um canal, né? Se a gente tirar a vida do dente, ele amarela, ele tá morto, entende? Ele tá oco. Então, nada no nosso corpo, quando eu tenho uma apendicite, né? Quando aquele apêndice inflamou a ponto de formar uma apendicite, ele morreu, ele explodiu aquele apêndice, ele não fica ali. A gente precisa fazer uma cirurgia para remover, para retirar, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Não tem nada no corpo humano é perfeito, não tem nada que quando morre permanece, não fica ali. Tá? Se seus folículos tivessem morrido, essa parte do seu couro cabeludo teria caído. Então, vamos lá. Temos aí, então, pelo menos, né, os mais comuns, 3 tipos de alopecia: frontal fibrosante, alopecia areata e alopecia androgenética, que é a que vocês mais trazem aqui para mim. E, na verdade, é o maior número de pessoas que nós já tratamos. Temos aí também líquen plano, né, temos decalvante, temos vários tipos, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre esses 3, não nos aprofundando na causa principal de cada um, mas na causa geral. O que que faz isso acontecer? O que que faz o cabelo cair? O que que faz o cabelo afinar? Certo? Então, tanto para homem quanto para mulheres. O cabelo é um biomarcador de saúde. Grava esse nome aí. O sangue é um biomarcador de saúde. Você não vai no laboratório e faz exame de sangue? E aí a gente consegue ver mais ou menos, né, como que está a sua saúde, pelos níveis demonstrados ali no seu exame de sangue? Então, porque o sangue é um biomarcador de saúde, um marcador vivo de saúde. O cabelo é a mesma coisa. Então, quando ele está afinando, quando ele perde força, quando ele está caindo, que mais? Quando ele está opaco, quando ele está quebradiço, quando ele está sem viço, né? Sem brilho, sem saúde. Isso é sinal de que existe alguma coisa de errado acontecendo no seu organismo. O resultado do exame do cabelo vai nos mostrar o que é que está acontecendo de errado no seu organismo, igual o resultado do exame de sangue. Entende? Então, ele é um biomarcador de saúde que não é utilizado, infelizmente. Por nós aqui, sim, né? Mas não é utilizado. Ninguém trata o cabelo como sendo um biomarcador importante de saúde, tá? Então, ele mostra, por exemplo, aqui nessa região, está caindo cabelo aqui nessa região, na região frontal, fígado, rins, sistema linfático, né? Se está caindo aqui nessa região da franja, que é muito comum para mulheres, intestino. O que está acontecendo aí com o seu intestino que está fazendo o cabelo cair? Seu intestino está inflamado, está contaminado, está sobrecarregado, né? O intestino está permeável. O que está acontecendo? Intestino muito preso, intestino muito solto. Então, o cabelo está nos dizendo que tem alguma coisa de errado aí. Quando está caindo aqui na coroinha, é muito mais comum para os homens, né? Aqui nas entradas, é comum para os homens e para as mulheres. Como eu disse, fígado, rins, sistema linfático, cada região do couro cabeludo equivale, né, demonstra que tem alguma coisa de errado acontecendo ali em algum órgão, em algum sistema do seu corpo. Já na região da coroinha, aqui no vértex tireoide, é muito mais comum para os homens, né, mas acontece com as mulheres também. E às vezes, gente, a mulher ela não perde o cabelo aqui, mas o cabelo aqui ele começa a mudar a textura.
sabe? Então aqui tá sedoso e aqui nessa região ele começa a nascer mais seco, mais quebradiço, fica até mais difícil de escovar. Isso acontece, isso é comum de acontecer. Alteração na textura também não é normal. Também indica que tem alguma coisa de errado acontecendo com esse organismo. Então cada região da cabeça, né, a nuca, aqui o centro, o meio da cabeça, cada região da cabeça vai mostrar é pâncreas, é fígado, é intestino, né, que está sofrendo naquele momento. E aí, então, o cabelo é um biomarcador que está mostrando qual é o órgão que está sofrendo. E o que está acontecendo com aquele órgão? Ele está contaminado, ele está sobrecarregado, né? Então, cádmio, chumbo, vamos falar de metais ou toxinas, metais pesados, metais leves ou até mesmo toxinas não metálicas, tá? Cádmio, chumbo, enxofre, níquel, titânio, silício, alumínio, glifosato, mercúrio. Tudo isso está te contaminando e está te adoecendo ao longo de anos, né? Então, assim, desde muito jovem nós estamos nos contaminando o tempo todo. E aí, só sobre contaminações vai uma aula de 1 hora que a gente não vai adentrar, não vou me aprofundar agora nesse tema. Se você quiser saber mais sobre esse tema, depois comenta aqui para mim, para eu saber. Aliás, tudo que eu estou falando, que você quiser que eu me aprofunde, comenta aqui, porque daí eu gravo um vídeo para falar sobre isso, tá? Mas, por exemplo, formas desculpa. Por exemplo, formas de contaminação, como a gente se contamina por essas toxinas? N formas. Uma delas, a principal delas, pela água. A água que nós tomamos, a água que nós usamos para cozinhar todos os dias, que nós fazemos a nossa comida. Tudo isso está na água. A água está completamente contaminada por esses metais. E aí, Débora, então quer dizer que nós não vamos mais tomar água? Quer dizer que nós não vamos mais cozinhar com água? Como que a gente vai sobreviver sem água? Não, mas o mínimo de cuidado a gente precisa tomar, né? Você está filtrando pelo menos essa água? Ou você é daqueles que não está nem aí, que toma água da torneira? E para cozinhar? Não, Débora, eu filtro a água, eu tenho até um filtro aqui em casa, eu filtro, mas na hora de cozinhar, na hora de fazer minha sopa, na hora de cozinhar meu feijão, de cozinhar minha carne, eu pego aquela água da torneira. Pois é, você está se contaminando e contaminando a família inteira. Fora que a água, gente, ela não tem só esses metais, ela não tem só essa sujeira, ela também tem os parasitas, a gente já vai falar sobre isso, que é outra forma de contaminação para o nosso organismo. E ainda existe algo que talvez seja até mais perigoso, e ninguém está falando sobre isso dentro da água, que são os remédios, que são os hormônios. Então, assim, tudo que eu tomo, tudo que você toma, tudo que seus vizinhos tomam, antibiótico, anticoncepcional, né? Todos os hormônios, antidepressivo, ansiolítico, né? Remédio para enxaqueca, remédio para depressão, remédio para tudo, remédio para esquizofrenia, remédio para Alzheimer, tudo que você, que sua família, que seus vizinhos tomam, a gente excreta isso por meio do xixi, por meio do cocô. E isso vai para onde? Para a água. A nossa água é uma água de reuso. O que isso significa? Que aquela água que vai pelo vaso sanitário, aquela água que vai pela pia, ela volta para a sua casa, ela volta para a sua caixa d'água. E todos esses remédios que você toma e que você excreta pelo xixi, pelo cocô, eles não são removidos da água para a água voltar para sua casa, para a água retornar para sua casa. Então, o mínimo que você precisa fazer é filtrar a sua água. E eu recomendo aqui, aproveito esse pequeno espaço para recomendar o filtro de barro. É o melhor dispositivo, pena que eu tenho um livro aqui, que na verdade ele é um estudo que foi feito e foi transformado num livro, mas ele já está guardado na mala, porque eu estou em processo de mudança. E pena que eu não estou com ele na mão aqui agora para te mostrar. Mas também isso é tema para uma outra aula. Aliás, a aula mais importante que eu tenho é a aula onde eu te ensino a purificar a sua água de forma fácil na sua casa, né? E um dos dispositivos que eu te ensino a usar é o filtro de barro. Ele é o mais eficaz e o mais eficiente que existe. Foi feito um estudo. Foi testado junto o filtro de 30 e poucos mil reais, filtro japonês, e foi provado que o filtro de barro é mais eficaz e que ele é mais eficiente. Ele tira tudo? Não, ele não tira tudo, ele não tira 100% dos metais leves, dos metais pesados, das toxinas, dos parasitas, dos hormônios, dos remédios, ele não tira tudo. Mas de todos os dispositivos de filtragem de água que nós temos, o filtro de barro foi o que foi diagnosticado ali como o melhor, como o mais eficaz. Então isso é o mínimo que você precisa fazer,
né? E aí, tá, Débora, mas fora esses metais, fora essas contaminações aqui no meu fígado, nos meus rins, né, no meu pulmão, no meu pâncreas, no meu intestino, e que está causando esse afinamento capilar, essa queda de cabelo, seja para homem, seja para mulher, o que mais que a gente tem que investigar? Alimentos, alimentação incompatível. Eu vou só abrir, antes de falar sobre alimentos, deixa eu falar uma coisinha aqui, que eu acredito que vocês vão me perguntar aqui nos comentários, né? Quem está chegando agora, os novos. Débora, mas e a testosterona? Mas e a dietestosterona, né? O DHT? Mas eu não posso fazer uso de bloqueador? Eu não preciso fazer uso de bloqueador? Débora, e o finasterida e o minoxidil? Calma, a gente vai chegar lá. Eu não sei se vai caber, eu acredito que não vai caber tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Mas uma coisa que você já precisa saber é que se a gente tem uma disfunção hormonal, o que significa disfunção? Algo que está disfuncional, algo que não está trabalhando como deveria trabalhar, algo que não está exercendo o seu papel como deveria exercer, né? Então, por exemplo, uma colher. Para que serve uma colher? Para tomar sopa, para tomar caldo. Se essa colher está achatada, se eu pego um martelo e achato essa colher, ela está disfuncional, ela perdeu completamente as funções dela. Se eu tiro a serra de uma faca, a faca está disfuncional, ela perdeu as funções dela. Ela não serve para mais nada, ela vai para o lixo. Então, quando eu tenho uma disfunção hormonal, ou quando eu tenho um eixo hormonal que está disfuncional, é porque tem alguma coisa ali que provocou essa disfunção. O corpo humano é perfeito, o nosso organismo é perfeito. Você não nasceu assim, senão você já teria nascido careca, já teria nascido com vários problemas de saúde. Ao longo da sua vida, você foi juntando contaminações no seu organismo e talvez o seu único sintoma seja esse, afinamento capilar ou queda de cabelos, né? Perda de densidade capilar. Talvez não. Talvez você tenha aí mais uma série de sintomas que você ainda não conseguiu identificar como sendo sintomas. Talvez você acredite que sejam doenças. Por exemplo, enxaqueca, alergias, que mais? Melasma, manchas na pele, carocinhos na pele, fungos nas unhas, porque fungo na unha é fungo no fígado. Então, por isso que você está usando remédio, fazendo tratamento de 500, 600 reais por mês com pomada e medicação via oral. Isso está acabando com a sua saúde, mas não está acabando com o fungo, né? Então, envelhecimento precoce, menopausa ou andropausa precoce, tudo isso são sintomas, né? Quais sintomas de saúde? Tiroidite de Hashimoto, né, ou disfunção tireoidiana, quais são os sintomas de saúde que você tem e que você não acha ou não sabia que eram sintomas, apenas sintomas de saúde, sintomas de contaminações, né? Existe um fator causal por trás. Se tem alguma coisa que está provocando aquilo, que é a causa daquilo, então isso é o fator causal, entende? Essa é a causa do problema. Então aquilo se torna apenas um sintoma. Eu vou explicar um pouquinho mais só para isso aqui ficar muito claro, tá? Então, por exemplo, o seu filho está com febre. A febre é a doença em si? Não. Tem, por exemplo, alguma infecção ali, alguma bactéria que está causando aquela febre. Então, ele tomar a Novalgina, ele tomar a dipirona, ele tomar o antitérmico, vai baixar a temperatura do corpo, mas vai matar a bactéria? Vai resolver o problema da infecção? Não, vai mascarar o problema. Só isso. Então, esses remédios e também os suplementos, eles vão mascarar o sintoma. A febre é o sintoma, a queda de cabelos, o afinamento capilar é o sintoma. A disfunção hormonal é o sintoma. Existe uma causa, existe um fator causal, algo que está provocando aquela disfunção hormonal, tá? Então vamos falar sim mais sobre DHT, sobre testosterona, sobre menopausa, sobre andropausa. Chegou nosso secretário aqui. A mamãe tá gravando vídeo. Mamãe, você fala que o secretário é eu? É você. Por que você me chamou de secretário? Manda um beijinho, ele manda. Fala, oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô aqui atrapalhando as gravações da minha mamãe. Estou aqui atrapalhando as gravações da minha mamãe. Mas eu sou tão gostoso que ela não consegue ficar brava comigo. Sou tão gostoso que a mamãe, que ela não consegue ficar brava com ela.
Agora vai lá no quarto e fecha a porta pra mamãe, que a mamãe pediu pra você não Mas sei que interromper. eu vou comer um pouquinho. Daqui a pouquinho, vai lá. A mamãe, fecha ali que a mamãe já leva pra você. Até perdi aqui onde que eu tava. Então, quando nós temos uma disfunção, é porque existe um fator causal. E é ali que eu trato. Por isso que eu já tratei mais de 16 mil pessoas e a grande maioria dessas chegaram até mim com problema, com uma queixa, com um diagnóstico de alopecia androgenética, acreditando que aquilo era por conta da genética da família. Quando na verdade não, existe um fator causal ali provocando aquele sintoma. Onde que entra então o fator genética, né? Onde que entra então a genética nisso, Débora? Ela não entra em lugar nenhum, porque assim, Débora, o que você está me falando não tá fazendo sentido, mas não tá fazendo muito sentido, porque na minha casa, realmente a minha mãe tem o mesmo sintoma que eu, parece ser alopecia androgenética, né, o meu pai, os meus tios, meus avós, meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo tem o mesmo sintoma, então eu acreditei que isso era genético. Depende de com que óculos você quer olhar. E eu tô aqui justamente para tirar essa venda dos seus olhos. Então, se aí na sua casa, você, sua mãe, suas irmãs, ou se nós estamos falando de homens aqui, né? Se você, seu pai, seu avô, se todo mundo tem o mesmo sintoma, queda de cabelos, afinamento, raleação capilar, isso significa que aí na sua casa, na sua família, quando vocês estão adoecendo, quando o organismo está adoecendo, vocês manifestam o mesmo sintoma. Podem ter outros sintomas semelhantes, mas esse é um sintoma incomum, a perda capilar. Na minha família, por exemplo, quando a gente está com a imunidade baixa, quando a gente está adoecendo, quando o corpo está ficando doente, aparece afta. Então, em mim, nas minhas irmãs, nas minhas tias, nos meus tios, todo mundo com a boca cheia de afta. Então, esse é um sintoma comum para minha família, mas não significa que a causa seja a mesma, entende? Pode ser que, por exemplo, um alimento que é incompatível para comigo é o pequi. Sabe o pequi? Que um monte de gente adora, né? Eu só com o cheiro eu passo mal. Não é porque eu não goste do cheiro, não tem nada a ver com gostar ou não gostar, tá? Ele está incompatível para comigo, na hora que eu sinto o cheiro, meu estômago já embrulha, eu começo a passar mal. Se eu comer o pequi, estoura toda a minha boca, ou seja, aquele alimento ele é incompatível para comigo. O alface é um alimento incompatível para comigo. E quantos alimentos considerados saudáveis a gente consome sem saber que são incompatíveis, né? Porque isso é individual. Para você pode ser que o pequi, que o alface sejam alimentos nutritivos. Para mim, eles são alimentos que contêm antinutrientes. Eles estão, na verdade, me adoecendo, porque se é um alimento incompatível para comigo, então ele está fornecendo toxinas para o meu organismo. E eu tenho esse sintoma. Mas, por exemplo, pode ser que a afta da minha irmã seja causado por outro alimento. Entendeu? Talvez o feijão, talvez o arroz, talvez a carne. Então, o fator causal não é o mesmo, não necessariamente é o mesmo, mas os sintomas sim. Da mesma forma, a queda de cabelos, o afinamento capilar, a perda capilar. Então, vocês têm o mesmo sintoma, o sintoma em comum. Então, aí sim a gente fala em genética, né? A gente apresenta as mesmas características, olha, o olho é igual ao do pai, olha, a boca é igual à da mãe, né? O fenótipo. E então aí sim entra a genética, mas não necessariamente o brócolis vai ser o fator causal para você e para o seu pai. Pode ser que o brócolis seja para você e para o seu pai pode ser que seja o frango, entende? E isso quando estamos falando só em alimentos, mas lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre metais e toxinas não metálicas, né, como sendo um dos pilares, um dos fatores pelos quais o seu cabelo pode estar caindo? Enfim, nós temos aqui 3 principais, não vou me alongar muito mais, né, esse vídeo já está bem longo, não vou me alongar muito mais, mas nós temos os 3 principais fatores para você ter aí esse afinamento capilar, ou manifestar esse afinamento capilar, essa perda de cabelos, essa queda de cabelos, seja qual for o diagnóstico, tá? Seja alopecia androgenética, areata, frontal fibrosante, líquen plano, eflúvio, queda de cabelo pós-Covid, pós-bariátrica, a gente vai falar muito sobre isso aqui também, na menopausa, na andropausa. Fato é que contaminações organometálicas, né, então seus órgãos estão contaminados por esses metais que a gente precisa remover,
e que a gente se contamina por várias vias, sendo que a principal delas é a água. Então já te dei essa primeira dica aqui. Temos aí também como causa, né, um segundo pilar, que são os alimentos incompatíveis para com você. Quais serão esses alimentos? Talvez você não possa comer castanhas, né? Talvez seja leite de vaca, talvez seja tomate, talvez seja alface. Não sei, a gente precisa investigar, precisa descobrir. Esse é o meu papel aqui, descobrir quais são esses alimentos incompatíveis para com você. E um terceiro fator, mas não menos importante, são os parasitas, que todos nós estamos cheios, lotados de parasitas. Todos nós, sem exceção. Não é só quem mora na roça, não é só criança que brinca na areia, que brinca no chão, que tem parasitas. Todos nós temos vermes, fungos, vírus, bactérias, biofilme dentro de nós. Temos vários sintomas de que esses parasitas, né, eu chamo tudo isso de parasitas, de que eles estão aí infestando o nosso organismo, só que nós não sabemos identificar. E nos próximos vídeos, esse é um dos temas, inclusive, que eu vou abordar. Claro, se você quiser, coloca aqui para mim se quer que eu aborde esses sintomas, além da queda de cabelos, além do afinamento capilar, quais são outros sintomas de que nós estamos infestados por tudo isso. E claro, né, como remover tudo isso do nosso organismo, que não é por meio de remédios, né? Nem para remover metais e toxinas, nem para tirar esses restos de alimentos incompatíveis que ficam aí dentro de você, apodrecendo, né, putrificando dentro do seu organismo, percorrendo todo o seu corpo, alimentando essas bactérias, alimentando esses fungos, e também nem esses parasitas. Isso não é com remédio que a gente remove, é de forma natural e de forma orgânica, né? Então não adianta a gente ficar colocando coisa, molécula inorgânica para dentro, o seu organismo já está falindo, já está entrando em falência justamente por tanta molécula inorgânica que tem aí dentro. Não faz sentido nenhum colocar mais molécula inorgânica para descontaminar esse organismo, certo? Então, esse era o papinho que eu queria bater aqui hoje, principalmente com quem está chegando agora. Se você já é minha aprendiz de muito tempo, se você já está dentro dos meus programas, se você já obteve resultados, se você já me acompanha há bastante tempo, escreve embaixo desse vídeo aqui, escreve alguma coisa para mim, assim, Débora, escreve para as pessoas que estão chegando, né? Vale muito a pena assistir, esse vídeo está sensacional. Porque às vezes a pessoa chega, vê que é um vídeo mais longo e tem preguiça de assistir, e com você escrevendo aqui, colocando aqui embaixo que valeu a pena, esse vídeo vai alcançar mais pessoas, essas pessoas vão chegar e vão falar assim, não, tem um monte de gente falando que vale a pena assistir, deixa eu dedicar esses 10, 15 minutinhos aqui, porque afinal de contas, esse é um conteúdo que salva vidas, e eu dependo da sua ajuda para me ajudar a levar essa informação para mais e mais pessoas, tá certo? E se o que eu falei aqui, que eu fui falando de forma livre, se gerou alguma dúvida, né? Se ficou um pouco confuso para você, se tem alguma coisa que você quer que eu me aprofunde um pouco mais, né? Disso tudo que eu falei aqui, escreve para mim aqui embaixo, que eu vou ler todos os comentários e responder todos os comentários.